Agora a gente vai falar sobre a análise de dados. Então eu vou mostrar para vocês alguns relatórios, os principais relatórios, que a gente pode analisar esses dados que a gente acabou de configurar, tá? Então, a análise do histórico das receitas permite que o hotel entenda como estão as suas vendas e trace um planejamento assertivo. E já a análise do forecast permite o acompanhamento das metas traçadas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como analisar o histórico das receitas e como analisar o forecast. Então, tem dois relatórios que eu gosto muito no HITS. Um se chama produtividade, tá? É esse daqui, produtividade. E o outro se chama histórico e previsão de ocupações. Então, a gente vai falar desses dois relatórios, tá? Vou começar falando sobre o produtividade, tá? Esse daqui é a telinha de execução do relatório de produtividade. O que a gente pode colocar aqui? O período em que eu quero analisar a produtividade do meu hotel. Eu posso colocar 15 dias, eu posso colocar uma semana, eu posso colocar um mês, 2 meses, depende da análise que você for fazer. Então, você configura o período e salva. Em alguns instantes, esse relatório ele vai ser enviado para o seu e-mail. E aí você vai ter que fazer o download da planilha em Excel, tá? Deixa eu só compartilhar aqui, pessoal, a minha planilha do Excel para poder mostrar para vocês o relatório. Só um minutinho que eu estou abrindo aqui a planilha do Excel para mostrar para vocês. Então, esse daqui é o relatório de produtividade, tá? Quando a gente abre ele, qual é a primeira análise que a gente consegue fazer? A gente vai conseguir fazer a análise por empresa. Então, eu vou primeiro falar dos campos e aí eu mostro as diferentes análises que a gente consegue fazer, tá? Então, aqui a gente consegue ver, desse período que eu tirei o relatório, quantas room nights eu vendi, quantas diárias eu vendi. Nesse caso aqui, o total foi 17. O que mais que a gente consegue ver? A gente consegue ver a receita de diária desse período. Aqui foi 9.812. A gente também tem os dados de A e B. Os dados de A e B é o custo das pensões. Então, se você trabalha com café da manhã, meia pensão, pensão completa, all inclusive, e configurou o custo das suas pensões, esse relatório vai te mostrar, tá? E essa coluna aqui é o valor líquido das suas diárias. Então, pegando o valor que você vendeu de diária para o seu hotel, para o seu hóspede, subtraindo o custo que você tem com as pensões, fica esse valor líquido, vamos dizer assim, tá bom? Pode ser que na hora que você tira esse relatório, não apareça o custo de A e B, mas não tem problema, tá, pessoal? Não é todo mundo que faz esse tipo de análise. Tem hotel que faz a análise somente em cima do valor da diária mesmo, e tá certo. Não precisa obrigatoriamente ter um custo de pensão, mas se você trabalhar, o relatório também te oferece este dado, tá bom? Bom, agora que eu expliquei os campos, vou voltar aqui no conceito do agrupamento por empresa. Então, ele trouxe os valores para mim e agrupou por empresa. Então, eu já consigo saber, neste período, qual empresa que me trouxe mais reservas, mais receita, tá? Então, aqui nesse caso, a gente teve 9 da empresa particular, né? Que na verdade são hóspedes particulares. Depois foi a CVC e depois foi o Comprimix. E as outras 3 aqui foi apenas uma diária, tá? Então, essa é a primeira análise que a gente pode fazer. Mas esse relatório ele tem um recurso que chama tabela dinâmica, tá? A tabela dinâmica, ele vai permitir que você analise o dado de uma maneira diferente. Então, eu vou trocar a opção da empresa aqui, vamos supor que eu quero analisar por cidade agora. Pronto. Troquei o filtro do relatório e agora ele está me trazendo as cidades. Então, é o mesmo dado, são as 17 diárias, são a receita de 9.812, só que eu estou analisando de uma maneira diferente. Então, dessas 17 diárias, uma veio da cidade de Curitiba, uma veio de Manhattan,
3 veio de Rio Preto, 1 de São Paulo e o 9 vazio. Eu já vou explicar para vocês o que é o vazio já, tá? Quero mudar essa visualização, Bruna. Eu não quero visualizar por cidade, eu quero visualizar agora por plano tarifário. Ok, também consigo fazer. Vou aqui mudar. É o mesmo dado sendo analisado de uma maneira diferente. São as 17 diárias, é a receita de 9.812. E agora ele me trouxe por tarifa. Então, dessas 17, 12 foram da All Inclusive, 4 café da manhã e 1 sem café. Tá certo? Então, esse recurso ele se chama tabela dinâmica. Eu estou utilizando o LibreOffice, então é este ícone aqui. Mas se você utiliza outro software de planilha, como o Excel, por exemplo, pode ser que o ícone fique diferente, mas é só você procurar por tabela dinâmica, tá? Sobre o recurso tabela dinâmica. Eu vou trocar agora e vou colocar o segmento, né, a segmentação, o canal de origem, o motivo de hospedagem, que foi aquele que a gente configurou lá dentro do HITS. Deixa eu colocar aqui, segmentação. Ó, ele trouxe das 17, 4 foram da agência de turismo, 3 foram OTAs e 10 vazio. E aí agora eu vou falar sobre o vazio. O que é o vazio? São reservas que este dado não foi configurado. Então, foi por isso que a gente começou o treinamento falando da importância de configurar os dados. Porque se você não faz as configurações corretamente, quando você for analisar os dados, você não vai conseguir analisar, porque eles não foram inseridos da melhor maneira possível, tá? Tem como eu corrigir isso? Tem como eu corrigir isso. Na segunda guia, que é a guia chamada Produtividade, a gente tem todas as reservas do período que filtramos. Então, aqui eu estou procurando pela segmentação, né? A gente vai ter uma coluna aqui, segmentação, ó, e eu consigo ver todas as reservas que estão sem esse dado preenchido. Então, eu teria que ir lá no HITS, fazer a pesquisa pelo nome do hóspede ou pelo número da reserva, né? O nome do hóspede, ele está aqui no comecinho, e o número da reserva, ele está lá no final. Então, eu posso fazer a pesquisa pelo lado que eu achar melhor, tá? Então, aqui a gente também tem o número da reserva. Eu iria lá na tela de reserva e iria preencher aquilo que está faltando. Ah, é a cidade que está faltando, cidade da empresa que está faltando. Então, eu vou no cadastro da empresa e configuro. Não, é o dado de RM que está faltando. Então, eu vou na reserva e faço a configuração, tá? É claro que se a gente fizer aquele primeiro passo do aulão, que são as configurações, isto não vai acontecer. Mas, se porventura acontecer, existem formas de corrigir, tá bom? Então, voltando aqui, nessa primeira guia, vou trocar agora de segmentação, eu vou colocar canal de origem, tá? Então, eu vou trocar aqui, tirar a segmentação, vou colocar aqui o origem. E aí, aqui ele trouxe agora o mesmo dado de uma outra forma. As 17 diárias, 6 vieram de agência corporativa, 1 gestor de canal e 10 vazio, que é o mesmo conceito que eu já apresento para vocês. E para finalizar, eu vou colocar aqui o motivo de hospedagem. Aqui estão todos vazios, porque aquele dado não foi preenchido. Então, eu teria que acessar as reservas dentro do HITS e preencher este dado, tá, pessoal? Então, assim, eu estou frisando bastante sobre esse vazio foi de propósito, mas é para realmente destacar que é a importância das configurações, porque senão a gente não consegue analisar os dados da melhor maneira possível, tá bom? Então, era isso que eu precisava passar sobre o relatório de produtividade. Em alguns cliques a gente consegue fazer análises diferentes e verificar como estão as receitas do seu empreendimento, tá certo? Agora eu vou compartilhar de novo a tela do HITS para mostrar para vocês o outro relatório, que é o histórico e previsão das receitas, tá? Então, vou compartilhar aqui de novo, pronto. E aí aqui na guia de relatórios, né, nessa impressorinha, eu vou procurar pelo relatório chamado histórico e previsão das receitas, esse daqui, tá? Esse relatório, ele permite que eu analise os dados do dia, né? Então, como vocês podem ver, eu executo o relatório e já traz os dados do dia. Mas eu posso trocar o filtro. Então, eu posso colocar o mês todo, poderia colocar aqui do dia 1 até o dia 31. Então, eu analiso tanto o histórico, né? Como a previsão. E eu também poderia analisar meses futuros, só a previsão, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar o mês 1. Mês 2, desculpa. Mês de fevereiro.
E aí aqui eu consigo analisar como que está o meu futuro. Então, ele é perfeito para extrair as informações das receitas de um período futuro. Esse relatório também é perfeito para a gente realizar o acompanhamento das metas traçadas, tá? Vamos imaginar que a meta para o mês de fevereiro, né, de ocupação para o mês de fevereiro fosse 80%. Aqui eu já consigo visualizar, de acordo com tudo que está inserido no sistema, qual é o percentual de ocupação para o mês de fevereiro. Então, aqui a gente está vendo que está bem longe da meta que a gente estipulou. E aí a gente pode traçar algumas campanhas de marketing, algumas ações proativas para a gente alcançar essa meta a tempo, né? Então, combinar esse relatório com o anterior também é uma estratégia. Por exemplo, a gente poderia tirar aquele relatório também do mês de fevereiro e olhar ali quais canais que tem venda, quais canais que nem apareceram ali, para a gente poder entrar em contato com o canal, talvez, ou a gente fazer alguma campanha de marketing proativa, ou a gente criar alguma promoção, enfim. Então, esses dois relatórios são os relatórios que a gente recomenda que sejam utilizados tanto para você analisar suas receitas, como para você analisar a previsão do seu forecast, tá certo? E aqui, explicando rapidamente, né, os principais campos desse relatório, a gente tem aqui os principais indicadores, né, como percentual de ocupação, quantidade de check-ins, walk-ins, check-outs, quantidade de reservas, o total de receita previsto, né, total de receita de diária. A gente também vai ter aqui a sua diária média, o RevPAR, o AGR, e aqui a gente tem, novamente, o percentual de ocupação, tá certo?